A experiência foi, assim, uma experiência muito produtiva na minha vida. Eu me formei em 83, na verdade, já tinha um tempo, né, na advocacia e de vida, isso acho que mais importante até. Mas foi um tempo de muitas mudanças, acho que na OAB. É claro que eu já vinha acompanhando, aliás, me recordo assim, eu me recordo da OAB ter uma sala no fórum antigo, que é o antigo mesmo, na esquina, né, apenas a esquina ali da 7, com a Félix da Cunha, no terceiro andar, uma salinha pequena com uma escrivaninha, 2 cadeiras, uma poltrona e um armário. E a Jane já trabalhava na OAB naquela época. Mas em 95, eu tive a grata satisfação de ser convidado pelo Dr. Jair Morales, né, uma grande figura humana, assim, meu amigo, amigo da minha mãe e do meu pai, na verdade, Jair devia ser mais de 10 anos do que eu, e me convidou, então, para compor a nominata da diretoria como tesoureiro, que tinha Jair Morales como presidente, Pedro Sorondo, aliás, dois, né, muita saudade dos dois. Pedro era procurador do município e também uma grande figura, assim como Jair, uma grande liderança. O Alexandre Gastal como secretário adjunto, a Jocelei, uma outra amiga assim, de muito tempo, colega da minha mãe de faculdade. A minha mãe estudou um pouco mais tarde, nós já éramos adolescentes, e eu como tesoureiro. Se repetiu a grande parte da diretoria na eleição seguinte, com Jair novamente presidente. O Alexandre Gastal, que era o secretário-geral, passou a vice-presidente. O Antônio Hernani Pinto da Silva, então, também um amigo, meu vizinho, nós morávamos no mesmo edifício. A Jocelei, novamente, como secretária adjunta, e eu como tesoureiro. Com a ida do Jair para o Conselho Federal, que, aliás, foi um movimento também, que acho que mudou a advocacia e a história da OAB até, porque foram, assim, quase que a totalidade das subseções do Estado forçaram e exigiram a ida do Jair, que era uma grande liderança para o Conselho Federal. Assumiu, então, o Alexandre como vice-presidente, né, o Antônio Hernani era o secretário-geral também, a Jocelei, secretária adjunta, e eu, novamente, tesoureiro. E aí acho que a Clésia assumiu como vice-presidente. E foi um período, de grandes mudanças, porque nós não tínhamos sede, né? E ali nós começamos um movimento muito grande frente à seccional, né? Os recursos repassados naquela época eram recursos parcos que não possibilitavam que a própria subseção pudesse ter aí atividades mais condizentes com a necessidade dos advogados. E houve um esforço muito grande, né, com a liderança, aliás, do Jair, que, bom, tanto era um grande líder que houve essa, né, força aí para que ele fosse para o Conselho Federal. Nessa época, então, nós compramos ali algumas salas, né, na Félix da Cunha, e acabou se construindo, reformando. A obra estava em andamento e nós transformamos naquilo que a OAB tinha como necessária, né? E foi uma grande mudança. Ali acho que começaram os advogados a ter mais acesso aos serviços da OAB, inclusive da Caixa de Assistência também, né, com dentista, médico e outras atividades que eram também oferecidas. E eu me recordo uma situação que foi muito, para mim pelo menos, muito tocante, eu acho, e que se repete até hoje com uma importância maior para o advogado quando, né, recebe a carteira da OAB, porque lá naquela época a gente se inscrevia na OAB, não havia, naquela época acho que ainda não havia a prova da OAB, né, os estágios das universidades eram acompanhados pela universidade e pela OAB. Aliás, me recordo que nessa ocasião eu fui o responsável pelo acompanhamento de estágios da universidade, que só tínhamos a faculdade da Federal nessa época,
E muitos relatórios eu devolvi para que fossem corrigidos, para que fossem aperfeiçoados, né? Bom, depois disso veio a prova da OAB que temos até hoje. Mas construímos a sede passou a ter funcionamento e passaram os advogados, então, a ter uma melhor assistência da OAB. Da mesma forma, nos fóruns, né? A OAB começou, então, a também se colocar com salas, né, nos fóruns, tanto no Fórum Trabalhista, no Fórum Civil, no Fórum Estadual e no Fórum Federal, da mesma forma. Mas eu dizia que eu achei importante é que nós passamos a dar mais importância quando os advogados recebiam a carteira. E até eu fui responsável, na grande maioria desse tempo, pela entrega, fazendo uma apresentação da OAB e da importância do advogado, né, no sistema todo, né, inclusive citando lá tanto a Constituição como o Estatuto da OAB, de que o advogado, né, é indispensável à administração da justiça, aquela coisa, para valorizar mais, né, para dar o valor que o advogado efetivamente tem nesse sistema todo. E foi uma diretoria que andou muito tranquila, porque tanto a liderança, primeiro, do Jair, quanto depois, quando o Alexandre assumiu, eram já, né, expoentes no mundo jurídico, pode-se dizer, e nós tínhamos uma relação de amizade muito grande com um grande número de advogados que começaram a participar mais efetivamente, inclusive mais comissões foram sendo abertas. Eu tive a oportunidade depois de participar ainda, né, depois do tempo na diretoria de algumas comissões, inclusive do conselho da subsecção, na época, com a comissão de ética e disciplina. Então, para mim, foi uma experiência assim, muito grande, tanto profissionalmente quanto de vida. Eu já trabalhava antes de 83, quando me formei, já era estagiário, fui estagiário desde o início da faculdade, aliás. A minha mãe era advogada. Eu entrei na faculdade em 79, no meio de 80 ela faleceu. Eu trabalhei no fórum, aliás, ali na esquina da 7 também, como atendente de balcão e secretário de audiências, no tempo de máquinas de escrever. Foi uma experiência muito grande também. O juiz da 4ª Vara Civil que eu trabalhava, o Dr. Breno Mussi, que depois acabou indo para o tribunal, foi corregedor, enfim. Também havia uma relação. Acho que o relacionamento entre os profissionais da advocacia e do judiciário nessa época melhoraram muito também. O escrivão era o Jardim, foi um escrivão muito conhecido em Pelotas, Messier Jardin se chamava, e era fluentes as visitas de advogados, de juízes, promotores, enfim, no cartório, porque realmente o Jair conhecia muito do sistema, e para mim isso tudo colaborou muito, tanto para ingressar nos quadros da OAB e na diretoria dessas gestões, quanto para o aprendizado profissional, enfim, né? Isso acabou me levando aí para outros caminhos também, né? Eu acabei sendo, muito depois até, candidato a vereador em Pelotas, reeleito e depois eleito deputado estadual, e tenho certeza que essa experiência toda jurídica, né, e de vida também compõe aí toda uma situação na minha vida de um modo geral. Mas não tenho dúvida, eu continuo sendo advogado, né? Essa foi uma profissão escolhida, a qual me dediquei durante muito tempo. Hoje estou aí com dificuldades, né, e alguns impedimentos também para advogar. Agora há pouco ainda fui secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, que aí ficava impedido, na verdade, incompatível, né? Havia então incompatibilidade, mas continuo atento aí a tudo, inclusive às necessidades da advocacia frente ao Estado, né? Então, acho que isso tudo foi importante, a minha participação nos quadros da OAB, para entender melhor tanto o sistema quanto as necessidades da advocacia, e me fazer um advogado melhor, uma pessoa melhor. Foram grandes figuras ilustres, né? E que, aliás, a advocacia pelotense, né, nesses 90 anos, e claro que eu mais particularmente desde o tempo da faculdade, tive grandes professores na Faculdade de Direito, na época, né, de só a Universidade Federal,
Dr. Alcides de Mendonça Lima, doutora Rosá Russumano, Dr. Gilberto Gastal, que foi nosso presidente, meu paraninfo, né, advogados ilustres, e tantos outros que eu poderia citar, mas nós conhecemos bem, nesses 90 anos de advocacia, vários presidentes, diretores da OAB, que passaram também como professores da universidade e que são figuras ilustres, pode-se dizer. A advocacia pelotense é referência às diretorias da OAB, da subseção de Pelotas, são referências no Estado, e é muito bom, participando da vida pública, política, enfim, do Estado e pelo país afora, nós termos esse reconhecimento de que os advogados pelotenses, né, e hoje temos aí, como presidente, né, já com uma experiência bem grande, o nosso presidente que tem levado adiante aí o Gaston com uma dedicação muito grande, tanto quanto eu tenho visto desde quando comecei a participar mais efetivamente. Uma alegria poder comemorar esses 90 anos e estar participando de uma subseção, mas de um quadro de advogados que tem demonstrado aí para Pelotas, para a nossa região, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, que a OAB é necessária, que os advogados devem participar dos quadros da OAB, porque a participação de cada um é muito importante para essa categoria que presta um serviço indispensável, como a própria Constituição e o Estatuto da OAB reconhecem, indispensável para a vida em sociedade.